relato aconteceu em 2014 e a pessoa que nos relata prefere manter-se no anonimato. Portanto, nomes serão fictícios. Bom, em 2011, ela conheceu o homem que julgava ser o amor da sua vida. Eles eram colegas de trabalho e perceberam que os dois estavam num momento de vida muito semelhante. Ela havia acabado de levar um pé na bunda e ele havia sido trocado pela ex-namorada. Enquanto eles se consolavam, foi nascendo um sentimento muito forte de carinho entre eles e eles perceberam que tinham muitas afinidades. Quando eles se beijaram pela primeira vez, sentiram uma forte conexão. Foi como um encontro de almas. Resultado, logo se apaixonaram. Bom, pelo menos ela se apaixonou. Eles começaram a namorar em 2011. E logo em seguida, no mesmo ano, o Lucas, nome fictício, a pediu em casamento. Assim, precocemente. Ela achou aquilo muito estranho, estava muito cedo e pediu um tempo para que eles pudessem se organizar financeiramente, comprar uma casa e encontrar empregos melhores. Lucas concordou. Então eles ficaram noivos, porém sem uma data definida para o casamento. Passou 2011 e em 2012 Lucas recebeu uma proposta para trabalhar num novo emprego. Um amigo dele trabalhava nessa empresa e o convidou para dar uma força nesse novo local de trabalho. Os dois comemoraram muito essa oportunidade. Era o que eles mais queriam. Ele ia trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhando menos, teria mais tempo para se dedicar ao relacionamento e ganhando mais, poderia juntar dinheiro para que eles concretizassem todos aqueles sonhos. O noivado ia muito bem, eles estavam felizes e mal viam a hora de se mudar para o apartamento deles. Tudo isso aconteceu perto do Natal. Eles passaram o Natal juntos, foi maravilhoso. E combinaram que fariam o mesmo no Ano Novo. Quando chegou um dia antes do Ano Novo, o Lucas apareceu dizendo que não poderia mais passar o Ano Novo junto com ela, porque havia uma festa da empresa só para funcionários, proibido levar gente de fora. Ela ficou muito brava e não queria aceitar, mas Lucas a convenceu, dizendo que aquilo era para o próprio bem deles, que ele estaria fazendo uma média com o chefe e talvez aquilo resultasse até numa promoção futuramente. Ele era novato e precisava se enturmar com o pessoal do seu novo trabalho. Ela não gostou muito, ficou extremamente chateada, mas acabou concordando. Dias depois dessa festa de Ano Novo, as coisas entre o casal já não eram a mesma coisa. Ela notou que Lucas estava um pouco distante, só falava do novo emprego, só queria estar com as pessoas, com os colegas de trabalho, com as pessoas desse novo emprego. Sempre estava participando de festas com esse pessoal, onde ela não poderia ir junto. Aquilo estava incomodando muito. Como ela tinha uma grande sensibilidade, ela começou a desconfiar que tinha mulher envolvida nessa história. Então, um dia ela resolveu ir até o trabalho de Lucas para buscá-lo de surpresa, para verificar se tinha algum fundamento essa desconfiança dela. Quando ela chegou lá, ela ouviu saindo do trabalho num grupo de pessoas. Ele estava conversando com uma moça de uma maneira muito íntima e haviam mais 2 rapazes. Ele estava tão envolvido naquela história que nem viu ela ali, sabe? Passou por ela e nem percebeu, de tão envolvido com aquela moça, sabe? Bom, o grupo andou em direção ao carro da moça, ela foi ao volante, Lucas foi na frente com ela e os outros rapazes do banco de trás. Quando ela viu aquilo, ela ficou enfurecida.
e foi logo tirar satisfação. Ela abriu a porta e começou a perguntar para o Lucas o que era aquilo. O grupo ficou assustado. Tanto os dois rapazes quanto a moça saíram do carro e tentaram acalmá-la, dizendo que eles eram apenas colegas de trabalho, que não tinha nada demais, que ela estava sendo exagerada. Nesse dia, ela pagou de louca e saiu como se ela fosse a errada. Depois disso, o relacionamento deles, que já não estava bom, desandou de vez. Eles foram levando com a barriga e ela sempre tinha aquela esperança que o relacionamento iria melhorar. Em 2014, depois de muita insistência da parte dela, o Lucas concordou em marcar a data do casamento. Apesar da frieza dele, de todo aquele distanciamento, ela acreditava ainda no amor deles. Ela era apaixonada, ela tinha sonhos. Ela sonhava muito com esse casamento, idealizava um futuro ao lado de Lucas, filhos, enfim, uma vida. Ela estava muito empolgada com a data do casamento marcada. Ela tinha certeza que aquilo traria novos ares para o relacionamento deles. Eles tinham reserva num hotel muito lindo e ela achava que nesse dia da lua de mel o relacionamento iria, enfim, melhorar, eles iriam se acertar e ia ficar tudo bem como era no começo. Tadinha. No entanto, ela nem fazia ideia do que estava por vir. Não fazia ideia que aquele lindo castelo de fadas iria desmoronar e que o príncipe talvez virasse um sapo. Vocês já tiveram sonhos repetitivos? Eu, às vezes, tenho sonhos assim que duram semanas, às vezes meses. Sempre eu sonho a mesma coisa, Bom, ela começou a ter esse tipo de sonho repetitivo quando faltavam apenas 2 semanas para o casamento. Era sempre o mesmo sonho. Ela sonhava com uma velha de aparência horrenda tentando matá-la. Ou ela tentava estrangulá-la, ou então afogá-la no rio, puxando para baixo. Sempre desse mesmo jeito. Ela não contou para ninguém sobre esses sonhos, porque imaginou que era ansiedade. Casamento chegando perto, muita coisa para ver, vestido, convites, festa. Ela atribuiu os sonhos à ansiedade do momento que ela estava vivendo. Bom, esse relato é muito cheio de detalhes. Eu não gosto muito de ler os relatos, eu gosto de contar a história e dar a minha opinião. Só que nesse caso específico, eu vou continuar lendo, porque eu não quero perder nenhum detalhe, quero que vocês entendam bem a história. Bom, vamos lá. Não contei para ninguém sobre esses sonhos, imaginei ser ansiedade. E a semana se passou. Na madrugada de domingo para segunda, eu tive um sonho perturbador com essa velha. Eu via meu noivo me traindo e tendo relações com ela. Enquanto os dois faziam aquilo, ela vomitava umas coisas nojentas dentro da boca dele. Foi um pesadelo horrível. Acordei com um susto, ouvindo um barulho como se fosse um copo caindo. E quando abri os olhos, eu vi a velha. Eu estava bem acordada e vi aquela figura monstruosa dentro do meu quarto, na beira da minha cama me encarando. Ou seja, ela estava acordada mesmo, ela viu a figura da velha que estava ali naqueles sonhos anteriores materializada no quarto dela. O pavor era tanto que fiquei paralisada e não conseguia gritar nem me mover. Então aquela coisa falou assim: "Shh, ela acordou, vou ter que terminar isso depois." E saiu pela porta. E nessa hora eu descongelei e comecei a gritar e gritar. Meus pais entraram no quarto e eu falei que tinha uma mulher na casa. Meu pai saiu do quarto em busca da tal mulher, enquanto minha mãe me abraçava e tentava me confortar. Minutos depois, meu pai voltou, dizendo que não havia mulher alguma na casa e que as portas estavam muito bem trancadas.
seria coisa mandada? Nessa hora, contei tudo para minha mãe, inclusive dos pesadelos que eu vinha tendo. Minha mãe, nessa hora, me olhou e eu vi que os olhos dela encheram de lágrimas. Ela disse: filha, eu quero que você seja forte. Nessa hora eu gelei. Quando minha mãe fala essas coisas, eu me apavoro. Ela é mulher de oração, uma serva fiel a Deus e tem uma sensibilidade imensa para o mundo espiritual. Ela segurou minha mão e disse que sonhou a semana toda que o meu casamento não iria acontecer. Ela via no sonho meu noivo com uma outra mulher e me via chorando. Eu fiquei em choque quando ela falou isso, pois eu já suspeitava. Esperei minha mãe sair do quarto e liguei para ele, e nada. Só caixa de mensagens. Esperei amanhecer e fui bater na porta do trabalho dele. Fiquei de plantão. Os funcionários foram chegando e reconheci o amigo que tinha arrumado um emprego para ele. E perguntei pelo Lucas. E qual não foi minha surpresa quando ele falou que ele tinha pedido as contas uma semana atrás. Fiquei louca e fui para casa dele. Encontrei tudo fechado. Não tinha ninguém. Fiquei mais chocada ainda quando um vizinho me contou que o Lucas havia se mudado um dia antes. Mas eu tinha falado com ele. Como que ele pôde me esconder isso? Como ele pôde ser tão frio e não me dizer nada? Cachorrada, né? Eu tive uma crise de choro. Sentei na calçada passando mal. O vizinho veio com a esposa e me trouxeram um copo de água. E eu liguei em prantos para uma amiga me buscar, porque eu estava sem chão. Em pouco tempo, minha amiga chegou e pedi para ela que me levasse na casa do irmão de Lucas. Ela relutou no começo, mas concordou que eu tinha direito de saber o que estava acontecendo, porque faltava apenas 2 semanas para o meu casamento. Não encontramos o irmão dele em casa, mas um familiar ligou para ele. Então, quando ele começou a falar, foi como se um buraco enorme tivesse se aberto debaixo dos meus pés e eu começasse a cair lentamente. Na verdade, eu estava tendo uma espécie de desmaio. Eu me lembro das minhas pernas amolecendo e de ver o rosto das pessoas me olhando de cima, pensar: que droga! Só lembro de acordar deitada no sofá da casa do irmão dele. Vi minha amiga no telefone com alguém. Ela estava chorando. Minha cabeça estava rodando e logo me lembrei de tudo. Que dor! Eu só queria ir para casa chorar. Sabe aquele momento que você não quer ver mais ninguém? Que você só quer se trancar no teu quarto, no teu mundo e chorar, chorar, chorar. O irmão dele me disse que sim, ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho dele, a mesma que dirigia o carro, no qual eu ouvi entrar e passei por louca quando arranquei ele de lá. E pasmem, o romance começou na tal festa, aquela primeira festa, onde eu não pude ir. Ele me traía todo esse tempo e eu me culpando por causa do meu ciúme excessivo. Ele havia pedido as contas no trabalho uma semana antes e no domingo despachou a mudança dele para a nova casa, que ficava em uma cidade próxima, cerca de 2 horas de viagem. No entanto, ele ainda estava na cidade, segundo o que disse o irmão. A mudança iria na frente, mas ele e a amante ainda estavam resolvendo assuntos pendentes e iriam viajar na terça-feira de manhã, quando fariam o percurso de moto. Então, para que eu não os flagrasse, eles estavam escondidos no hotel. Que bonito. Minha amiga me levou para casa, eu estava arrasada, eu chorava, eu gritava e eu queria ele morto. Eu desejava que ele e aquela amante morressem. Eu chorei tanto que minha cabeça parecia que ia explodir. Me deram calmantes e então dormi à base de ansiolíticos. Na madrugada de segunda para terça eu tive um pesadelo horrível. Eu vi os dois na moto em uma descida e na frente havia um caminhão que parecia estar parado.
Eu olhava e via ele vindo em alta velocidade, como se ele estivesse sem freio, e ele colidia com um caminhão. Eu via os corpos na pista. Eu gritava e corria até lá. Então eu o via sem a metade do corpo, da cintura para baixo. E ele olhava para mim e me dizia: me perdoe. Eu acordei depois desse pesadelo chorando muito. Nessa hora meu coração ficou ainda mais partido. Eu o amava tanto. Aquela imagem do sonho me arrasou. Eu ajoelhei e comecei a orar, pedir perdão pelo que eu tinha falado, pedir para que Deus poupasse a vida dele. Eu não queria mais que ele morresse. Mesmo traída, no fundo eu ainda tinha esperanças que ele desistisse de fugir com o amante, que me ligasse dizendo que estava arrependido e que meu casamento não fosse cancelado. Era tanta coisa para digerir que eu nem sabia mais o que pensar. Depois da oração, eu me deitei de novo com uma tristeza tão grande que eu não desejo para ninguém. No outro dia, despertei bem cedo e perdi o sono. Eu estava numa ansiedade horrível. Uma parte de mim queria desesperar, fazer alguma besteira. A outra parte tinha esperanças do telefone tocar e ouvir um pedido de perdão. Esse foi um dos dias mais tristes da minha vida. E lembrar disso tudo para contar para vocês é como enfiar uma faca numa ferida já cicatrizada. Eu passei a manhã de terça-feira nessa tortura, esperando ele se arrepender e me ligar, mas ele não ligou. Mergulhei em um mar de tristeza sem fim. Quando foi por volta das 2 horas da tarde, o telefone toca. Meu coração quase saiu pela boca. Eu corri para atender, mas era o irmão dele. Eu ouvi tudo o que ele disse e fiquei em choque. Eu não conseguia falar. Eu me lembro de alguém tirando o telefone da minha mão e me sentando. Fiquei escutando minha mãe falando com o irmão dele e chorando. Eu parecia em transe. Fiquei parada tentando entender se aquilo era real ou se era um pesadelo. Enfim, vocês estão querendo saber o final dessa história, não é? Eu vou contar tudo que o irmão dele me contou. Ele falou com o Lucas pela última vez por volta de 5h30 da manhã de terça-feira, quando ele ligou para avisar que estava pegando a estrada. Cerca de 1h30 de percurso, quando ele estava próximo ao seu destino, ele sofreu um acidente. A moto na qual ele vinha com a amante entrou embaixo de um caminhão. O óbito da passageira foi constatado no local. Ele foi socorrido com vida. Somente 2 horas após o acidente, alguém conseguiu entrar em contato com a família. O Lucas ficou alguns dias em coma. Os médicos disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido. Ele teve fraturas importantes e perdeu a capacidade de andar. Hoje, ele não lembra nem de longe o homem lindo por quem eu me apaixonei. Eu orei por ele todos os dias durante o tempo em que ele ficou internado no hospital, mas eu não fui vê-lo nenhuma vez. Mesmo ele tendo pedido ao irmão para que me levasse para vê-lo depois que ele teve alta, eu não quis. Meses depois, eu recebi uma cesta dessas de café da manhã e um bilhete escrito simplesmente perdão. Eu chorei muito nesse dia. Acho que o bilhete foi como o final de um ciclo. Era como se eu só estivesse esperando aquele pedido de perdão para finalmente seguir em frente com a minha vida. Como se aquelas fossem as últimas lágrimas. Finalmente eu podia enterrar o meu morto, encerrar o meu luto. Naquele dia eu chorei tudo o que me restava chorar e finalmente virei a página. 1 ano depois daquele bilhete, eu finalmente me senti pronta para liberar o perdão. Pois mesmo sentindo pena dele, eu tinha muita mágoa, com razão. Então eu liguei para o irmão dele para pedir o número dele e ele me deu. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp com uma simples frase: tá perdoado. Notei que ele visualizou imediatamente e respondeu com uma carinha sorrindo e um coração. Depois disso, nunca mais nos falamos. Soube muito tempo depois que ele se casou e eu segui com a minha vida. O casamento foi cancelado e, graças a Deus,
eu tive anjos do meu lado, que cuidaram de tudo, devolveram os presentes e avisaram a todos que eu não tinha nenhuma condição de fazer isso. Os pesadelos com a velha acabaram e eu nunca mais a vi materializada também. Eu nunca vou saber se fizeram algum trabalho para mim, mas até hoje eu tenho as minhas dúvidas. E quanto a me sentir culpada pelo acidente, não sinto culpa alguma, minha consciência está limpíssima, pois na hora da raiva eu desejei o mal para os dois, sim, mas depois, quando eu estava mais calma, eu pedi perdão a Deus. Então eu tenho certeza que eu não tenho nada a ver com esse acidente. Infelizmente, isso foi apenas uma colheita. Eu não poderia ter feito nada para impedir. Bom, e esse é o final da história. Espero que tenham gostado. Gente, que situação, não é? Essa história aí foi pesadinha. É isso. Espero que vocês se inscrevam no canal e que participem, mandem seus relatos para a gente narrar aqui. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e até a próxima.